contamos agora com a tua intervenção, que o homem se cale, mas que o Senhor fale, que o Senhor ministre, que o Espírito Santo possa ministrar a vida de cada uma das pessoas que estão aqui nessa manhã. Senhor, eu sei que possa ter pessoas aqui com medo, angustiadas, decepcionadas, tristes, mas eu quero declarar, Senhor, que a bênção e o favor de Deus esteja sobre a vida de cada um agora, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero ministrar uma palavra que o tema é, na verdade, são as duas igrejas. As duas igrejas. E eu quero começar falando um pouquinho, de uma forma bem prática, de Jesus, aliás, da igreja local. E nós, como igreja local, nós precisamos entender o que é a igreja local. A igreja local, queridos, antigamente, muito antigamente, como que acontecia os cultos, as reuniões? As reuniões aconteciam nos templos, as reuniões aconteciam em locais fechados. As pessoas se reuniam para ter comunhão com Deus, para ter relacionamento com Deus, e era um lugar especial. E aonde o Senhor manifestava o teu poder, aonde o Senhor manifestava a tua glória, um lugar muito preparado, talvez até muito melhor que esse, e era chamado de templo. Os grandes templos de antigamente, eles eram preparados para ter uma reunião de adoração ao nosso Senhor. E essa reunião era muito especial. Porém, essa reunião, ela era, na verdade, uma das únicas formas que as pessoas tinham de adorar ao Senhor, de buscar ao Senhor. E nós vemos que através de Jesus isso mudou. Mas esse templo hoje, ele existe diferente. Nós temos aqui, muitas vezes não num formato de templo, mas isso aqui é um galpão que nós arrumamos, que nós decoramos e fizemos igreja e chamamos de templo, e chamamos de igreja local. A igreja local é uma igreja. E qual é a segunda igreja? A segunda igreja, você talvez fique se perguntando, mas a segunda igreja, ela nasceu em que momento da história? Ela nasceu quando Jesus morreu e ressuscitou. Quando Jesus morreu e ressuscitou, essa igreja começou a nascer. Através de quem? Através da minha vida e através da sua vida. Ou seja, você também é igreja. Nós somos igreja. Existe a igreja local, existe a igreja chamada Clayton, existe a igreja chamada Maxwell, existe a igreja chamada Fernanda, existe a igreja chamada Júnior e tantas outras igrejas. Todos nós aqui precisamos ter revelação que nós somos a igreja. Amém? Você tem essa concepção que você é a igreja, e você que está entrando aqui hoje, talvez pela primeira vez, você talvez, puxa, como eu sou igreja, você pode também se tornar igreja. E tanto a igreja local, quanto a igreja pessoa, tem uma função. A igreja local e a igreja pessoa tem uma função. Qual é a função da igreja? A função da igreja é muito importante nós entendermos, porque antes de falar da função da igreja, deixa eu só ler aqui um texto para vocês. 1 Coríntios 3, 16 até 17. Diz assim, olha aqui, vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita, diga habita, em vocês, diga habita em mim. O Espírito de Deus, diga com convicção, o Espírito de Deus habita em mim. Pode ser melhor, o Espírito de Deus habita em mim. Amém, amém. Tenha convicção disso. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Olha que promessa, irmãos. Além de você tomar posse, de você ser a morada, a habitação do Senhor, aqui a Bíblia está dizendo em Coríntios, Paulo está dizendo que se alguém destruir, se alguém quebrar essa igreja aqui, quebrar esse prédio, no fundo nós vamos ficar muito tristes. Isso não vai acontecer em nome de Jesus.
Mas a grande verdade, queridos, é que nós não estamos mais ligados a um templo, nós não estamos mais ligados a uma estrutura física, nós não estamos mais ligados a um lugar, porque nós somos habitação de Deus, amém? Você é habitação de Deus, e Efésios 2,19 diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês, nós, também estamos sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus, para se tornarem morada de Deus. Você, querido, é morada de Deus, amém? E se você é morada de Deus, você tem que andar todos os dias, você tem uma identidade, você tem um nome, você se chama fulano, beltrano, ciclano, mas você tem uma identidade, essa identidade é a igreja. Você é a igreja, porque você carrega o Espírito Santo, você carrega o Senhor, você carrega Ele dentro de você. Para onde você vai, essa igreja vai. Você tem ideia disso? Queridos, isso é muito espiritual, é muito profundo, nós entendemos isso, porque isso vai fazer toda a diferença daqui para frente, na sua caminhada com Deus, na sua caminhada com Jesus, isso vai fazer toda a diferença. Então, tanto uma igreja quanto a outra igreja, o que as duas igrejas precisam ser? Primeiro, nós como igreja local e como igreja pessoa, precisamos ser uma bênção para a sociedade. Precisamos ser uma bênção para a sociedade. Esses dias, uma pessoa comentou comigo e falou assim: olha, a minha igreja está tão cheia que o trânsito está horrível. E eu ouvi, mas eu confesso que eu não fiquei muito feliz. Porque a igreja precisa encher, mas nós não podemos trazer transtorno para o trânsito. Amém? Porque nós somos igreja, nós temos que ser bênção para a sociedade. Nós temos que ser bênção para as pessoas. Então, se a igreja lota e a gente começa a arrumar uma confusão no trânsito, isso não é bom, isso não é saudável, isso não é ser uma bênção para a sociedade. Então a igreja local precisa ser uma bênção para a sociedade, mas eu como igreja também preciso ser uma bênção para a sociedade. Você crê nisso? Você crê nisso, irmão? Você precisa ser igreja que abençoa as pessoas. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Outra coisa importante que eu e você precisamos ser, nós temos que fazer o que Jesus fez, transformar pessoas, pregar o evangelho, pregar as boas novas, pregar a palavra e pregar cura sobre a vida das pessoas. A igreja local, ela prega cura, mas a igreja pessoa também tem o poder de levantar as mãos e pregar cura. Você crê nisso? Você pode trazer as pessoas aqui para serem curadas na noite de poder? Pode, deve. Mas na verdade, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode curar as pessoas lá, porque você também é igreja. Você tem essa autoridade. O Espírito Santo está dentro de você. Amém? Por isso que nós acreditamos tanto nas células, nós acreditamos tanto que quando as pessoas vão para lá, elas estão sendo tocadas, estão sendo abençoadas, porque lá não é o pastor A ou B, lá é a igreja fulano, beltrano, ciclano, lá é a igreja se manifestando, através da igreja pessoa que sou eu e você, em nome de Jesus, amém? Então, queridos, nós precisamos ter revelação dessa palavra. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que tudo isso só vai acontecer se houver uma unidade da igreja local com a igreja pessoal. Só vai haver cura, só vai haver milagres, só vai haver bênçãos de Deus na vida das pessoas se houver uma unidade. Igreja local e igreja pessoa precisa se unir. Por isso que quando nós criticamos a igreja, nós temos que repensar a crítica que nós estamos fazendo.
Porque na verdade nós estamos fazendo a crítica para nós mesmos, porque nós fazemos parte desse corpo. E quando nós falamos, olha, a igreja prega e não vive, não é a igreja que prega e não vive, somos nós que não vivemos, porque eu sou igreja, irmão, nós somos igreja, você entende isso, amém? Então você precisa fazer sua parte, e é isso que eu quero falar nessa manhã, porque senão vai ficar confuso. Você na verdade às vezes acha que a igreja local tem que fazer, que os pastores têm que fazer. É óbvio que cada um de nós como pastores temos uma função, isso é muito importante, mas a igreja pessoa precisa entender o papel dela, e eu quero que isso fique claro para você, porque isso vai mudar a sua forma de vir para a igreja e de ser igreja. Então a igreja local, nós devemos entender que ela vai muito além do prédio, muito além do prédio. Lá em Pentecostes, nós começamos a ver ali a igreja crescendo, e nós começamos a perceber, através da Bíblia, os desafios que eles enfrentaram para colocar a igreja local para funcionar. E também o desafio de colocar na cabeça das pessoas e na mente das pessoas que elas também eram igreja. Eu quero ler com você Atos 8, de 1 a 3, olha que interessante. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançavam na prisão. Queridos, olha que coisa, a igreja em Atos começou a crescer, os apóstolos começaram a ministrar Jesus, eles começaram a ministrar cura, eles começaram a ministrar o poder do Espírito Santo, eles começaram a ministrar lá o mover, o Pentecoste, só que já começou uma perseguição medonha em cima deles lá, e Saulo, que hoje nós entendemos como Paulo, ele era um perseguidor da igreja, ele era uma pessoa que matava, que prendia, que fazia, acontecia, e colocava medo nas pessoas. Só que eles estavam reunidos, e eles viram esse ataque todo, e o que eles fizeram? É exatamente isso que nós precisamos ter revelação, porque hoje nós não temos perseguição, graças a Deus nós não temos perseguição, mas existem países que têm. Na Indonésia, irmão, sabe o que tem acontecido na Indonésia? Na Indonésia as igrejas têm crescido de uma forma estratégica, porque lá na Indonésia há uma perseguição na igreja e eles querem destruir os templos, eles querem destruir as reuniões. Então uma das coisas que tem acontecido lá, a função da igreja local, o que eles têm feito? Eles têm feito igrejas nos shoppings. Eles compram o último andar do shopping, ou alugam o último andar do shopping, as pessoas vão para o shopping e começam a congregar nessa igreja lá no shopping. Por quê? Porque se explodir o shopping, vai matar um monte de gente que não tem nada a ver com Deus. É uma estratégia. Aqui no Brasil não há perseguição, nós vamos e voltamos, somos livres para congregar, para pregar Jesus. Mas aqui a igreja estava sendo perseguida, só que aí, já no começo, Estevão já foi morto. A Bíblia diz que algumas pessoas, imagina queridos, algumas pessoas, a igreja começa a ser perseguida, e algumas pessoas falam, fulano morreu, e não dá nem para ficar lá no velório, a gente já tem que correr, porque senão vão matar a gente também, alguém vai chorar lá, vai lamentar, o que a Bíblia diz, começa a chorar no velório de Estevão, enquanto Estevão está lá no velório, sem os amigos, sem as pessoas que são próximas, e os outros vão embora. Eles não é bem fogem, mas eles começam a andar, eles começam a sair de um lugar se movendo. Ou seja, queridos, é nessa hora que a igreja começa a viver. A igreja local sai de cena e entra a igreja humana, entra a igreja pessoa, entra a igreja eu, você, entra a igreja Cleito, entra a igreja você. Você crê nisso, queridos? Olha, essa palavra é muito forte, porque nessa hora a igreja começa a se manifestar.
Hebreus 10, 25 disse assim, olha que Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Queridos, muitas pessoas acham que nos dias de hoje, assistir ao culto pela internet é edificante. Eu não vou dizer que não é edificante, porque tem pessoas que só têm acesso à internet. Muitas pessoas acham que também não precisam mais ir à igreja local, porque a igreja local perdeu o valor, a igreja local perdeu o sentido. Muitas pessoas preferem ficar nas suas casas, muitas pessoas querem seguir um pastor virtual. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: pastor virtual não faz velório, pastor virtual não visita em hospital, pastor virtual não tira a mão da televisão. Não é uma crítica, pelo amor de Deus, eu também ministro na internet aí e tal, o YouTube, não é uma crítica, eu só estou dizendo, queridos, que se você ficar seguindo um pastor só pelas redes sociais, é um engano, nós precisamos olho no olho, precisamos do toque das pessoas, precisamos do abraço das pessoas, precisamos da imposição de mãos das pessoas, precisamos da igreja local, amém? É a igreja local que te abençoa, é a igreja local que profetiza, é a igreja local que coloca vida em você quando você está desanimado, desmotivado. É na igreja local, eu digo sempre, esse prédio aqui, vazio, é apenas um prédio. Mas ele comigo e com você é um lugar de milagre, é um ambiente de cura, é um ambiente de transformação de vidas, amém? Por isso nós precisamos nos motivar, nos animar. Porque, queridos, talvez você ainda não tenha compreensão disso, mas vai chegar um tempo que nós vamos precisar correr para a igreja local, vamos precisar. Sabe por quê? Porque as perseguições virão, queridos. Nós estamos vivendo os últimos dias. Eu não quero colocar medo em ninguém, mas a igreja local vai ser a maior proteção espiritual da vida das pessoas. Ainda assim que nós somos igreja local, pessoa, eu quero falar disso, mas nós não podemos esquecer da importância da igreja local. Eu vou dizer uma coisa para você: tudo que eu sou, e eu não sou nada, mas o pouco que eu sou, eu vou dizer uma coisa, foi através de Deus, foi através da igreja local. Quantas palavras eu recebi aqui, quantas instruções eu recebi aqui, quantas imposições de mãos eu recebi aqui, quantas libertações eu recebi nesse lugar, quantas curas eu recebi nesse lugar. E nós achamos que às vezes ir para a igreja é só ir para a igreja. E nós precisamos fazer aliança com a igreja local. Fazer aliança com a igreja local, queridos. Tem pessoas hoje equivocadamente criando igrejas. Uma igreja que as pessoas criam na cabeça delas, uma coisa que tem pessoas que criam, por exemplo, todos nós precisamos trabalhar, todos nós precisamos ter negócio, todos nós precisamos ganhar dinheiro, trabalhar, enfim, precisamos, mas nós não podemos fazer da empresa, dos negócios, a nossa igreja. Infelizmente hoje tem muita gente fazendo dos negócios uma igreja. Por que eu falo isso? Porque tem um Deus, sabia que tem um Deus que governa o sistema financeiro? Chama Mamon. Eu conheci uma pessoa que entrou para fazer parte de um projeto que se dizia milionário. E ele começou a viver isso e essa pessoa mesmo confessa: eu fiz daquele lugar uma igreja. E eu fiz do dinheiro um Deus. Deixou de congregar, deixou de vir à igreja, e essa pessoa quebrou, está falida, irmão, está falida, porque inverteu. O meu Deus agora é o dinheiro, e a minha empresa é a igreja. E quantas vezes nós achamos que a igreja, pode ser outras coisas também, colocamos um Deus na frente, e assim vai. Eu gosto de futebol, mas nós não podemos idolatrar o futebol, fazer do futebol a nossa igreja, fazer do Neymar o nosso Deus.
Nós precisamos ter revelação do que é igreja local, do que é realmente fazer parte desse projeto poderoso, amém? Você precisa se relacionar com as pessoas, você precisa ser tocado, você precisa ter comunhão com as pessoas, nós precisamos disso, queridos. Olha, deixa eu dizer uma coisa, você sabe, nunca se houve uma época tão grande de tanta carência emocional, afetiva, as pessoas estão afastadas umas das outras, mesmo estando conectadas, elas estão afastadas, amém? E aqui eu quero ler com você, ser igreja, Atos 8, 34, então nós temos a igreja local, a função da igreja local, mas também nós temos a função nossa, ser igreja. Olha aqui, Atos 8, 34 até o 38. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Veja bem, Filipe estava conversando com uma pessoa, um eunuco, e essa pessoa estava em dúvida. Ele começou a falar e a pessoa falou: cara, eu não entendo do que você está falando. Você está falando de Jesus, você está falando, do que você está falando? E aí ele começa a explicar aqui. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciando-lhes as boas novas de Jesus, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Então eu imagino que nem o eunuco começa a conversa com Filipe, e ele não está entendendo nada do que o Filipe está falando. Só que a Bíblia diz que eles começam uma caminhada, eles começam a andar juntos, eles começam a se relacionar, e ali, aqui a Bíblia diz que eles encontram, no caminho eles encontram água. Eu acredito que nesse caminho, nessa caminhada, eu acredito que Filipe falou de Jesus, ensinou Jesus, ministrou Jesus, trouxe revelação ali para o eunuco, ao ponto dele chegar e dizer: cara, tem água aqui, o que impede eu de batizar? O que impede eu de batizar? Aí disse assim, disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim se deu ordem para parar a carruagem, eles estavam numa carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram a água e Felipe o batizou. Queridos, ser igreja é diferente de ir à igreja. Ser igreja é diferente de ir à igreja, amém? Você compreende isso? A igreja local é uma coisa e ser igreja é outra. Veja bem, Felipe, ele estava naquela bagunça, quando os caras começaram a perseguir lá e ele teve que correr. Agora eu fico pensando, talvez se fôssemos nós, em nome de Jesus, eu creio que nós vamos ter sempre um lugar para congregar, amém? Mas se ainda assim nós não tivermos, você vai deixar de ser igreja. Filipe não perdeu tempo, ele continuou sendo igreja, ele continuou manifestando o poder da igreja através da vida dele. É isso que precisa acontecer nas nossas vidas. Filipe, no caminho, ele evangeliza, ele fala de Jesus, ele ministra a cura, ele ministra o batismo, o eunuco se batiza e muda de vida. Foi o que aconteceu aqui, hoje de manhã. Essas pessoas que se batizaram aqui, um dia, estavam andando pelo caminho, não entendiam, tinham confusão na mente, eram talvez tão ali presas nas mãos de Satanás, mas a igreja, não a igreja local, mas a igreja A ou B ou C, você, a igreja pessoa, entrou em ação na vida dessa pessoa, ministrou Jesus com ela, ministrou a cura e instruiu ela a respeito da palavra. Hoje essa pessoa veio para onde? Para a igreja local, para se batizar e para ser uma nova vida. Você pode aplaudir Jesus por isso? Aplauda bem forte, porque através da sua vida, essas pessoas se tornaram quem elas estão se tornando. Ou seja, olha a importância da igreja local. A pessoa conheceu Jesus, foi instruída, estudou com você lá para saber o que era batismo. Estudou com quem? Com a igreja local? Não. Estudou com a igreja A ou B. Mas
Ela veio na igreja local se batizar. A unidade da igreja pessoa com a igreja local. É isso que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Isso que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Então nós precisamos entender esse processo. Ser igreja é diferente de ir à igreja. Ser igreja é um estilo de vida. Ser igreja, nós temos que caminhar em cima disso. Saulo que perseguia a igreja, por conta de que ele foi tão, é interessante isso, porque o fato dele ter conhecido Jesus, de verdade, ele se tornou também igreja. Parou de perseguir a igreja e se tornou um adepto ao cristianismo. Tem tantas pessoas hoje que nós conhecemos que te critica, fala mal. Talvez fala, pô, você vai para a igreja, cara, não tem necessidade, aqueles papos todo, mas você vai ministrando Jesus com ela. Você vai sendo igreja na vida dela. Um dia essa pessoa vai estar sentada aqui, por causa de você, amém, queridos? Vai estar. Então nós precisamos entender todo esse processo. E aqui uma coisa que é importante nós entendermos, quando uma certa ocasião, lá na empresa onde eu trabalhei, eu contratei uma moça para trabalhar comigo, e ela, primeiro deixa eu contar uma outra história para você. Quando eu me converti, em 95, até 2002, eu era um agente 007, ninguém sabia quem eu era na empresa, eu era um cara oculto, e eu fui para o encontro com Deus, a minha vida foi super tocada lá, fui transformado, e a partir daquele dia, eu não era mais um chefe das pessoas, eu decidi reunir meu time lá, e falei, a partir de hoje eu quero ser um pastor na vida de vocês, e Deus começou a fazer tantas coisas naquela empresa, ao ponto de nós termos uma célula lá, um grupo se reunindo lá, uma vez por semana, por um grande período de tempo. Agora, o que isso significa? Significa que eu não ia só para a igreja, eu era a igreja. Eu era a igreja. Se eu sou a igreja, nós vamos manifestar quem nós somos aonde nós estamos. E aí eu contratei uma moça, e eu fiz a entrevista com ela, e essa moça na saída colocou as mãos assim sobre as minhas mãos e falou, olha pastor, ela falou, olha, você não vai se arrepender. Eu vi ali um espírito de pombagira naquela mulher, eu falei, está amarrado e tal, dentro de mim, não falei ali, porque talvez ela pudesse confundir, me processar, enfim. Ok, contratei a mulher errada. A mulher começou a trabalhar no meu departamento, e no segundo dia que ela estava trabalhando, eu ficava sentado aqui, as pessoas ficavam sentadas para cá olhando, e quando eu estou na minha sala assim, eu olho, a mulher está olhando para mim de uma forma muito estranha. E assim olhando, e ela não se mexia, tipo um robô, olhando. Eu falei, cara, essa mulher está com algum problema. Eu chamei a pessoa que trabalhava com ela, falei, será que a menina está bem ali e tal? Ela está com algum problema, não é possível. E a mulher não parava, ela não parava, ficava olhando, fito, os olhos dela. Aí eu falei, não pode ser, essa mulher não pode estar fazendo o que eu não estou imaginando, não pode ser verdade o que vai acontecer aqui. E essa mulher estava endemoniada, possessa de um espírito do inferno lá. E aí eu falei, eu vou ter que falar com ela. Quando eu fui na direção dela, antes de eu chegar, ela já começou, você não chega perto de mim. Dessa forma, todo mundo na sessão, um monte de gente correu. Sem brincadeira, os caras correram. Teve um povo que correu, começaram a correr e tal. E aí eu expulsei o demônio daquela mulher. Ok, expulsei uma, depois na outra semana ficou de novo, depois na mesma semana ficou 2 vezes, e eu fui expulsando todas as vezes, até que eu cheguei para ela e falei, olha, chamei ela, falei, você está com um problema sério. E ali eu fui igreja na vida dela. É isso que nós precisamos ser, queridos, igreja na vida das pessoas. E eu fui igreja na vida daquela moça, e eu comecei a ministrar com ela, eu falei, eu vou marcar um dia com a minha esposa, se você concordar, para nós conversarmos. Ela falou, eu concordo, eu quero e tal, vocês não podem ir na minha casa. E nós fomos lá em Carapicuíba, e nós ministramos cura com aquela mulher. Ela começou a contar a história dela, ela começou a dizer que a avó dela levava ela para fazer alguma coisa no cemitério, e colocava ela sentada em cima do túmulo, enquanto a avó fazia as coisas. E aquela mulher foi aterrorizada, até que um dia, ela não foi na igreja
antes da igreja chegar nela. Você entende isso? Ela não foi à igreja antes da igreja chegar nela. Parece um paradoxo aqui, mas a igreja Cleito chegou lá. E depois que a igreja Cleito chegou lá, ela veio à igreja. Na verdade, ela não veio para a nossa igreja porque ela não conseguia vir para cá. E eu conversei com o pastor Samuel da Betsaida e nós conduzimos essa moça lá para Betsaida. Esse é o papel da igreja. A igreja local e a igreja pessoa. E concluindo aqui, caminhando para a conclusão. Eu quero dizer uma coisa para você. A igreja local tem uma voz. Não é a voz do pastor Cleiton. Não é a voz do pastor Emerson. Nós somos voz aqui também. Importantes, porque Deus nos colocou aqui nesse tempo. E amém. Mas é a voz. É a minha voz. É a sua voz não aqui dentro, lá fora. A igreja local tem uma voz, a igreja local tem uma boca. A sua boca é a boca da igreja local. A sua voz é a voz da igreja local. Amém, queridos? Se você falar da igreja coisas boas, você está falando de você mesmo. Se você falar coisas ruins, você está falando de você mesmo. Porque você é a voz da igreja. Você entende isso, amém? Você é a voz da igreja, nós somos a voz da igreja. O que as pessoas vão ouvir de você? Se você falar, não, o culto lá é horrível, as pessoas não vão vir para cá. Se as pessoas ouvirem você falar, não, é um culto abençoado, é um lugar abençoado, porque, queridos, nós não podemos nos conformar desse lugar, tá com cadeiras vazias, ter lugar sobrando, não, nós precisamos ser igreja na vida das pessoas, e lotar esse lugar de pessoas, sabe por quê? Porque a questão é a seguinte, queridos, lá no céu, isso é muito sério que eu vou dizer, eles não vão perguntar assim, quantas pessoas a igreja da paz trouxe para o céu, não vão perguntar, eles não vão perguntar quantas pessoas a igreja fulano de tal trouxe para o céu, eles não vão perguntar quantas pessoas a igreja denominação A, B, C trouxe para o céu, eles não vão, mas nós vamos ser interrogados, quais são os seus frutos? Quais são as pessoas que a igreja Rinaldo, que a igreja Erivan, que a igreja Cadu, que a igreja Luciana, que a igreja fulano, Beltrano trouxe para o céu? Isso sim, queridos, nós vamos ser questionados. Quantas pessoas foram para a igreja? Através das nossas vidas, através da sua vida, quantas pessoas nós impactamos na nossa caminhada? Quantas pessoas frequentam a igreja, mas vão lá para o céu, porque aqui é passageiro, querido. E eu quero dizer uma coisa, tem muita gente na igreja que não gosta de pessoas. Você tem duas decisões para tomar. Ou você aprende a gostar de pessoas e aprende a gostar das pessoas que estão do seu lado, por exemplo aqui, né, o Rinaldo e a Miriam ali, tem que gostar. Porque senão, sabe o que Deus faz? A Bíblia fala que na eternidade, nos céus há muitas moradas. Aí Deus coloca você para morar com essa pessoa. Só que o problema é que vai morar a eternidade toda. Não é só 1h30 do lado da pessoa. É a eternidade. Imagina você morar a eternidade toda com alguém que você não gostou aqui na terra. Misericórdia. Então, querido, aprenda a gostar, aprenda a amar pessoas. Eu, como igreja, preciso amar pessoas. Amar pessoas às vezes nos leva para um sacrifício, não é fácil, mas ainda assim, a Bíblia fala, você pode chegar para mim e falar, pastor, você está me devendo milhões de, sei lá, alguma coisa, mas eu vou dizer uma coisa para você, a Bíblia diz que eu tenho que dever para você só o amor, isso é uma dívida. Então, queridos, igreja local, igreja pessoas, em unidade, nós vamos conquistar o Brasil, nós vamos conquistar Barueri, nós vamos conquistar São Paulo, nós vamos avançar em nome de Jesus.
Aleluia! E eu quero dizer uma coisa para concluir. Queridos, nós precisamos deixar de sermos consumidores, cristãos, evangélicos, consumidores. Sabe o que é consumidor? Consumidor, eu não sei se você já viu aquelas promoções de loja, que o cara fala, vai vender tudo a preço de banana, e os caras dormem na fila. Quando a loja abre, aquela loucura, um mata o outro para pegar, não é meu, é meu, é meu. Então, na verdade, isso aí, queridos, é uma promoção barata. Isso aí é um comércio barato. Amém, eu respeito e tal. Se tiver eu vou também para comprar barato, quem não quer, né? Valorizar o dinheiro. Mas deixa eu dizer uma coisa. As pessoas hoje, elas estão muitas vezes indo para a igreja, primeiro não tendo revelação que elas são a igreja, e elas vão para a igreja para consumir, só para consumir. Não estou dizendo que você não tem que consumir o que se prega aqui. Você precisa de cura, você precisa da manifestação de Deus, do toque do Senhor, você precisa. Mas aprenda a ser contribuidor espiritual da igreja local, do reino de Deus. Contribuir com a expansão da igreja, contribuir com o avanço da igreja. Toda vez que eu critico a igreja local, eu estou criticando alguém indiretamente. E toda vez que isso acontece, eu tiro um tijolinho da edificação da igreja de Deus. E Deus não se agrada disso. Então, querido, decida ser igreja. Não apenas vir para a igreja. Decida ser um fornecedor, um contribuidor da igreja, não apenas um consumidor da igreja. E eu quero dizer uma coisa. Eu nunca estive tão animado como eu estou nesses dias. Eu olho para o Brasil e eu só vejo oportunidades da expansão da igreja. As pessoas olham e falam, não, a igreja vai acabar, os desafios, e não vai ter, e não sei o que, irmãos. Nós estamos na época de ouro. De verdade, nós estamos na época de ouro. Nós vamos crescer sim. Sabe por quê? Porque eu e você, nós temos tido revelação que nós não apenas vamos para a igreja, mas nós somos igrejas. Mais do que isso, queridos, as pessoas estão clamando. A Bíblia diz que a geração geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. E nós temos que ser como cartas escritas pelas mãos de Deus, para ser entregue diretamente na vida das pessoas. Não é a política, não é a economia, não é a greve dos caminhoneiros, não é nada que vai paralisar a igreja. A igreja está em expansão, a igreja tem um destino, a igreja tem um caminho, a igreja vai ser a igreja que Deus quer que ela seja, até que um dia nós todos, se Ele não voltar antes para nós, nós seremos arrebatados e vamos morar eternamente lá no céu. Aplauda o Senhor, fica em pé, celebre a Ele, recebe essa palavra. Você é a igreja, você é a igreja, você é a igreja, em nome de Jesus.